Olá, Paulo Simões trazendo mais um conteúdo de logística empresarial para você. Você já considerou os riscos das cargas no seu planejamento logístico? É sobre isso que eu vou falar hoje para você. Fica comigo que eu volto logo depois da vinheta para a gente conversar. Estou de volta. Fico muito feliz pela sua audiência. Na Consumeta, nós consideramos sempre no nosso planejamento logístico os riscos das cargas. E hoje você vai saber por quê. Você já parou para pensar nos inúmeros riscos que as cargas oferecem na sua operação logística? Por exemplo, o primeiro risco deles é o risco mecânico. O risco mecânico não trata nada de motores. O risco mecânico quer dizer sobre atritos, compressão, impactos. Então, eu vou te dar um exemplo claro. Eu tive um cliente que ele importou uma certa quantidade de vinhos. E quando essa mercadoria chegou aqui, ela chegou toda arranhada, todos os rótulos arranhados, pelo simples fato de que não tinha aquele engradado separando as garrafas dentro da embalagem de movimentação. Então, uma situação simples de ser resolvida é só colocar o engradado que acaba com o atrito e protege melhor ainda a carga. Essa é uma das ações que a gente deve propor para evitar o risco mecânico em uma carga. O outro risco é o risco físico. O risco físico vem do empilhamento, armazenamento e transporte inadequado do produto. Nas embalagens vem lá a limitação de empilhamento. Alguns fornecedores ou alguns transportadores não respeitam essa limitação e acabam empilhando mais unidades do que aquela mercadoria comporta. Ora, aquilo foi pensado por alguém dentro da empresa e foi medido. E viram que a resistência da embalagem comportava, por exemplo, 4 unidades de alto. E de repente nessa empresa é colocado 6, 8 de alto, já vi colocarem até muito mais do que isso. E as últimas embalagens lá embaixo, perto do pallet, começam a amassar e vão avariando. Isso é um risco físico. Vou te dar um outro exemplo, mercadorias armazenadas em corredores. Isso é péssimo para a logística, primeiro porque reduz a produtividade operacional e segundo porque aumenta o risco de avaria da carga. Outro risco são os riscos químicos. Como o próprio nome diz, alguma coisa química entrando em ação com a mercadoria. O risco químico ele se dá através de uma combustão espontânea, através da oxidação. Então não são só produtos químicos que têm risco químico. O próprio ferro, um metal, ele pode ter um risco químico. Por quê? Se você vai levar esse produto para perto do litoral, a probabilidade de oxidação dele é muito maior. Então, o que eu preciso fazer para prevenir esse risco químico? Eu preciso colocar uma base, um esmalte, algum produto para proteger mais essa mercadoria. Outro risco é o risco climático. Risco climático ele não envolve apenas mercadorias congeladas ou refrigeradas. Ele envolve muitas outras mercadorias que às vezes você nunca parou para imaginar. Por exemplo, tecidos, roupas, eles têm um risco climático. Na importação dessas mercadorias, por exemplo, lá da China, o navio fica 40, 60 dias no mar, ele vai pegar sol, chuva constantemente. Essa intempérie, ela pode se condensar e passar para dentro do container. Então vai provocar uma série de manchas no tecido, mofo no tecido e isso vai prejudicar a mercadoria. Outro exemplo de risco climático é, por exemplo, chocolate. Eu não posso colocar o chocolate no alto no armazém, lá nas estruturas porta-pallets, bem lá no alto. Por quê? Porque lá está perto do telhado, então tem um calor muito intenso, vai derreter o chocolate, vai mudar a forma do produto. Outro risco são os riscos contaminantes. Como o próprio nome diz, ele está contaminando por alguma coisa. Essa contaminação, ela pode vir, por exemplo, de um risco químico. Você colocar um produto incompatível com um alimento, por exemplo. Então, um produto de higiene e limpeza, ele vai passar aquele odor para o alimento. Então, você tem que colocar uma certa distância em um local bem arejado para que isso não ocorra. Outra questão do risco contaminante são as infestações. Pragas, ratos, baratas. Como é que eu vou prevenir isso? Puramente com a limpeza. Faça uma limpeza constante do seu local de trabalho, uma limpeza constante dos veículos, do local de armazenagem, porque produtos alimentícios, principalmente cereais, atraem muitos ratos e atraem muita barata. Então precisa manter sempre limpo. Outro fator é o risco humano. O que é o risco humano? Ele vem da imperícia, da imprudência, da negligência, da falta de qualificação do funcionário. Como que eu posso evitar um risco humano? Instalando câmeras no nosso depósito, rastreando o nosso veículo.
Eu posso reduzir o risco humano também com uma boa qualificação da nossa equipe. Eu posso reduzir o risco humano também aumentando o comprometimento dos nossos funcionários. Então pense bem na forma como os funcionários são tratados dentro da sua organização. Um funcionário maltratado, ele pode querer uma revanche e ele pode descontar toda essa insatisfação dele em cima de um produto. E aí entra o dolo na situação. O dolo é um fator de risco humano. E por que ele vai existir? Por exemplo, um furto é a má índole da pessoa. Agora, um dolo de quebrar uma mercadoria de propósito pode estar significando aí um clima organizacional ruim na sua empresa. Analise sempre esse clima organizacional para você favorecer o bom andamento dos trabalhos. Por fim, um risco imponderável. O que é um risco imponderável? Como o próprio nome diz, é aquele risco que eu não posso prever. Um acidente, uma causa fortuita, uma força maior podem ocasionar um risco imponderável. O risco imponderável pode ocorrer, por exemplo, num acidente na estrada, uma chuva muito grande que alaga o local onde está o seu depósito e acaba molhando a sua carga, um incêndio no seu depósito, tendo perda de mercadorias. Esses riscos imponderáveis a gente consegue minimizar através de um bom seguro. Um bom seguro no armazém, um bom seguro da carga, um bom seguro do veículo. Não se esqueça desses fatores. Bom, é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo, mas antes de terminar eu queria te pedir algumas coisas. Primeiro, aqui na nossa página nós vamos ter um ícone onde você pode se inscrever no nosso canal. Se inscreva e não se esqueça que logo do lado dele tem uma sinetinha. Para que serve essa sinetinha? Se você clicar nessa sinetinha, toda vez que eu postar um vídeo vai chegar uma notificação para você e aí você não perde o nosso conteúdo. Outra coisa, se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like e compartilhe também para outras pessoas que você sabe que tenham interesse nesse assunto. Meu nome é Paulo Simões, muito bom ter você aqui, até o próximo vídeo.